Se nós tivéssemos que resumir a mensagem do Consolador em poucas palavras, eu particularmente escolheria, acompanhando o tom e o tema da música, a palavra extraordinário, sobrenatural. O sobrenatural sempre aguçou a imaginação humana, sobretudo quando o assunto se envolve com outro também de grande interesse, que é a morte. Eu me recordo do tempo ainda que morei aqui em Poços e queria para o distrito de Divisa Nova e conversava com um primo querido, Henrique, e ele gostava do tema sobrenatural. Então ele falava de fatos que aconteciam na fazenda, fatos, claro, sempre envolvendo a morte e algum fantasma. E falava tanto em fantasma que, naturalmente, apesar de ser uma pessoa muito corajosa, eu ficava com medo de dormir à noite. E certo dia, na casa do irmão dele, o Dito, eu deitei no quarto sozinho, tinha uma cama e um quadro de um palhaço. E esse palhaço olhou para mim, e eu olhei para ele, e toda aquela história do sobrenatural veio à tona. Porque também em Belo Horizonte circulava um fato curioso, corriqueiro e bastante engraçado. Diziam as pessoas que uma loira muito bonita, chamada Loira do Bonfim. O Bonfim é um bairro em Belo Horizonte em que temos um cemitério tradicional. Dizem as más línguas que o homem mais rico de Belo Horizonte está lá no cemitério. Bom, essa loira então pedia o táxi, circulava, passeava pela cidade de Belo Horizonte, e isso acabou provocando um certo preconceito com as loiras, sobretudo no período da noite. Ninguém queria muito encontrar com uma loira andando de táxi, porque aquilo mexia com a morte e o sobrenatural. Isso não faz tanto tempo. Imaginem o tema do sobrenatural há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás. O fato é que em todas as civilizações, em todas as comunidades humanas, há sempre aqueles que possuem uma sensibilidade maior e acabam percebendo aquilo que a sociedade chamava de sobrenatural. Muitas vezes essas comunidades eram fechadas e preconceituosas, e essas pessoas sensíveis acabavam literalmente na fogueira. Na fogueira da intolerância, na fogueira do ódio, na fogueira da ignorância. Conta-se que o próprio Jan Hus, uma das vidas do codificador Allan Kardec, quando estava prestes a ser queimado, ele estava amarrado e tudo preparado para acender a fogueira, um local mais alto. Ele viu uma senhora já bem mais velha, subindo com dificuldade aquele morrinho, com um graveto na mão. Ela demorou uns 15 minutos para chegar perto de Jan Hus. Tomou do graveto e acrescentou um graveto à fogueira da ignorância humana. Jan Hus olhou para ela, olhou para o céu e disse: santa ignorância. Santa ignorância.
Portanto, o sobrenatural sempre foi cercado desse misto de medo, de ameaça, desse risco do indivíduo ter que abrir mão das suas convicções. A coisa mais difícil para uma pessoa é ela ter que abrir mão das suas certezas. E é claro, todo mundo tem certeza que morte é morte. Mas há também as certezas religiosas. Aquelas que são construídas e que foram construídas. Porque o cristianismo se espalhou por muitos países ao longo de muitos séculos. Ele se diferenciou da sua matriz em Jerusalém. O cristianismo se desprendeu do povo hebreu e foi para muitos locais. E em alguns locais que ele chegou, ele foi adaptado. Ele deixou de ser a mensagem original e passou a ser uma acomodação que fosse mais confortável para as pessoas. Porque se em primeiro lugar nós temos dificuldade de abrir mão das nossas convicções, das nossas certezas, em segundo lugar nós temos muita dificuldade em abrir mão dos nossos costumes e dos nossos hábitos. Sobretudo quando os seus vizinhos compartilham com você esses hábitos. E assim, como o Evangelho e a Bíblia de modo geral é repleta do extraordinário, tão logo o ser humano atinge a culminância do iluminismo, da razão, do método científico, ele passa a desprezar a mensagem religiosa. Ele passa agora não mais a temer o sobrenatural, ele passa a ironizar o sobrenatural. Ele passa a ridicularizar aquelas pessoas que possuíam uma sensibilidade maior ao que não era convencional, ao que não era comum. E assim, a ciência acabou tomando o lugar da religião fanática. Se durante séculos a religião caminhou como uma elegante dama, bastante soberba e senhora de tudo e de todos, agora a jovem bela tomava o lugar da senhora. E a ciência passou a falar com uma arrogância extrema, como fala até hoje, cheia de certezas e verdades, para ter que revisar seus conceitos na semana seguinte. E então, a fé de muitos foi se apagando. Não compreendendo aqueles assuntos que estavam nos evangelhos, não compreendendo aqueles assuntos narrados na Bíblia, e não compreendendo a vida de algumas pessoas mais sensíveis, que traziam uma mensagem desconfortável, cresceu o ceticismo e o materialismo. Cresceu espantosamente. Porque a ciência também veio cheia de truques e de magia. Ela nos trouxe, primeiro, a máquina a vapor. Aqui em Minas a gente chama de troço, porque trem é qualquer coisa. O trem é a mochila, o trem é a xícara, trem é o café, e aquilo que anda no trilho é troço. Então aquele troço a vapor foi a primeira máquina que deu bastante poder à ciência. Mas outras máquinas vieram empoderar a ciência.
E hoje, com WhatsApp, Facebook, Instagram, muitos riem, zombam. Ou, quando não criticam, fazem algo que é muito mais profundo. Vivem uma vida que eles acreditam ser a mais natural possível. Ou uma vida puramente material. Uma vida exclusivamente terrena. Nenhuma cogitação espiritual. Nenhuma cogitação religiosa. Simplesmente a rotina, as estratégias, os planos para se viver bem e melhor a vida física. Ora, era de se esperar que o fato de termos abolido o sobrenatural e termos adotado uma ciência racional, objetiva e tecnológica fosse trazer para a humanidade caminhos nunca antes sonhados. Porque, é claro, o fanatismo religioso e o misticismo produziu milhões e milhões e milhões de vítimas. A esperança, então, foi depositada nesses encantos da ciência e da sua tecnologia. No entanto, se você se der ao trabalho hoje de pesquisar os números da infelicidade, vai ficar perplexo. O que seriam os números da infelicidade? É curioso, porque exatamente em uma sociedade em que você consegue falar com um filho que foi para o Japão, fazer uma pós-graduação, você consegue falar com ele agora, ao vivo, por imagem. Você pode ter uma aula de inglês e o seu professor ou professora morarem no Canadá, e você aqui em Poços de Caldas. Era para os números da felicidade serem convincentes. Era para todos nós aqui estarmos celebrando uma nunca sonhada felicidade. Uma alegria nunca antes alcançada pelos nossos ancestrais. Nós temos o analgésico, temos o hospital, temos os médicos, temos a tecnologia. Um alqueire de terra, com a tecnologia de hoje, produz 20 vezes mais do que produzia 50 anos atrás. Então eu te pergunto, por que os números da infelicidade são os maiores da humanidade? E eu vou começar a trazer alguns deles. A cada 4 segundos, uma pessoa suicida. A cada 4 segundos. A maior taxa de suicídio era na faixa dos 25 anos. Hoje está descendo. Inclusive alcançando a idade de 12, 13, 14 anos de idade. No Japão, crianças de 8 anos de idade suicidando. Por quê? Se você fizer uma enquete, nós não vamos fazer isso aqui agora, mas depois você faça. No seu trabalho, nos locais que você frequenta, de cada 5 pessoas, 2
somente dormem com auxílio de remédio. Remédios que, para você obter, você precisa de uma receita, de uma prescrição médica. E adivinha? O Brasil é o campeão no consumo dos psicotrópicos. Remédios para dormir, remédios para depressão, remédios para síndrome do pânico, remédios para dor. Remédios para dor. O número de pessoas viciadas em remédio para a dor, utilizados para diminuir o estresse, tem crescido assustadoramente a cada ano. Mas mais do que isso, as taxas de suicídio têm crescido enormemente na terceira idade. Você acredita nisso? Você consegue imaginar a sua avó se matando? Crescem os números da infelicidade. E nós nos voltamos para um fato ocorrido no século XIX. O fato ocorrido foi que alguém, um casal, Denizar Rivaio e sua esposa Meli, com o auxílio de amigos sobrenaturais, amigos invisíveis. E isso não é papo de doido. Esse homem se debruçou sobre um conjunto de fenômenos que ocorrem desde a idade das cavernas. Um conjunto de fatos que nós preferimos chamar de sobrenaturais para não ter que nos importarmos com eles. Acontece que o trabalho desse homem foi tão bem feito que ele demonstrou que não existe o sobrenatural. Que o que nós chamamos de sobrenatural é natural. É natural. É natural alguém que morreu entrar no seu quarto e puxar sua meia. É natural. Não fiquem com medo. É natural você estar no seu quarto de noite escuro e ver um vulto passando. É natural. É natural esse vulto chegar perto de certas pessoas que moram na Bahia e pintarem por elas. É natural. É natural. É tão natural quanto você beber água. Porque o que o Consolador veio trazer para a humanidade, e aqui é preciso dizer isso, o Consolador prometido é patrimônio da humanidade, não é patrimônio dos espíritas nem do movimento espírita. O Consolador prometido é patrimônio da humanidade, porque ele representa o ensino universal dos espíritos. Universal. Não tem fronteira. Os espíritos agem e ensinam em todos os locais, em todas as comunidades, em todos os movimentos religiosos. Todos. Eu me lembro certa vez de umas freiras amigas que começaram a ver espírito. Claro. Elas acordavam 6 da manhã
tomava o café em silêncio, fazendo prece. Depois iam atender os necessitados. Trabalhavam o dia inteiro atendendo os necessitados, esclarecendo e levando a mensagem do bem. Faziam prece o dia inteiro. Tem que ver espírito mesmo. Porque se você se eleva, você desperta a espiritualidade que há dentro de você. E então, foi bonito vê-las descobrindo o natural. O que é natural. Não apenas ter transformado o sobrenatural em natural, mas em ter nos ensinado a administrar e a conduzir essas forças poderosas através de um material instrutivo que explica. Explica o mecanismo. Explica como se dá as coisas. Como se dá? Você começa a penetrar num mundo, num vasto mundo de observação. Eu me lembro que, numa viagem a Portugal, para fazer palestra, encontrei com um amigo querido que nos guiou, e ele falou assim: eu gostaria de te contar um caso. Eu não sei se ele me autoriza a contar, mas bom, ele está em Portugal mesmo, não sei se ele está assistindo. E ele então disse que a sua mãezinha ficou muito doente, muito doente. Até que um dia um médico chamou e disse: olha, não há mais nada a ser feito e no máximo em 2 dias é bom vocês aguardarem o pior. Na visão do médico, né? O pior. E eles então reuniram os irmãos, levaram a mãe para casa. Ficaram com ela, aproveitando os melhores momentos. Porque quando a vida física chega ao fim, a gente dá um valor a ela. Eu espero que isso não aconteça hoje com você, mas se você tiver nos últimos momentos, você dá um valor à vida. Um valor enorme. Então ela estava ali, eles perceberam, reuniram, fizeram uma prece, seguraram na mão dela, e de repente, minutos antes dela morrer, os olhos dela brilharam, ela apertou a mão desse meu amigo e disse assim: meu filho, está todo mundo aqui. É verdade. Meu filho, é tudo verdade. Tudo que você me falou é verdade. Está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui, eles me dizem que eu preciso ir. E ele, tão emocionado, pôde dizer: então vai, mãe. Vai, porque eu estou em paz. É tudo verdade. Foi a mãe dele que disse. Você acha que ele vai desacreditar disso? Foi a mãe. É verdade. Isso me faz lembrar aquele fato com Dona Ivone, a médium Ivone Pereira do Amaral. Ela já estava numa idade avançada, com alguns problemas de saúde, e alguns amigos da Federação Espírita Brasileira a auxiliavam a receber a sua pensão. Então, quando chegava a época do recebimento da aposentadoria, eles iam lá na casa dela, buscavam, levavam ela na agência, ela retirava o dinheirinho dela, levava ela para comprar algumas coisas que ela precisava, pagar algumas contas, depois levava ela de volta para casa. E era sempre uma senhorinha
que eu também vou preservar o nome, que eu conversei com essa senhorinha. E ela me disse que recebeu uma ligação de Dona Ivone, de manhã. Minha filha, ela falou, ô Dona Ivone, como é que a senhora está? Eu estou bem, minha filha, está tudo bem. Eu estou te ligando que hoje não precisa vir aqui. Mas como não, Dona Ivone? Hoje é o dia do recebimento da aposentadoria da senhora. Minha filha, é porque hoje eu vou viajar. A senhora vai viajar, Dona Ivone? Mas sozinha? Não, eu não vou sozinha. A senhora não quer que acompanhe a senhora? Falou, para onde eu vou, você não pode ir, minha filha. Não agora. Mas, Dona Ivone, a senhora não consegue andar. Falou, minha filha, fique tranquila, porque quem vai me acompanhar na viagem é o doutor Bezerra de Menezes. E ela se ligou. Ah, não, então tá bom, doutor Bezerra, vai, né? Tá tranquilo. Tá bem, né? Tá ótimo. Ah, Dona Ivone, que hora que a senhora vai viajar? Minha filha, 22h30 ele vem me buscar. 22h30 ele vem me buscar. Que bom, né? Você gostaria? Doutor Bezerra manda um recado para você. Oi, meu filho. Doutor Bezerra é um médico desencarnado, para quem não sabe, né? É um espírito. Ele chega, meu filho, eu vou te buscar hoje para uma viagem. Você vai gostar, você vai até dar uma dormida, vai dar uma cochilada. 22 horas. Eu venho te buscar. Aí você faz o quê? Ó, vai embora, né? E então, passou a manhã. Depois do almoço, já ficou mais tarde, ela foi internada. Então diz ela que o presidente da federação na época chegou e perguntou, mas levou a Dona Ivone para receber? Isso já no final da tarde. Levou a Dona Ivone para receber a aposentadoria dela? Ela falou, não, ela não foi, hoje ela não foi. Mas não foi por quê? Porque ela disse que vai fazer uma viagem. Mas viagem como? Quem vai fazer? Não, fica tranquilo, que ela disse que o doutor Bezerra vai viajar com ela. O presidente falou assim, minha filha, doutor Bezerra é um espírito, me conta essa história. Falou, diz que hoje eles vão viajar, a viagem está marcada, é 22h30. E aí já saíram dando notícia, ela estava internada, 22h30. Dona Ivone bateu asas, libertou-se daquela vida de sacrifícios, de testemunhos, em que ela purificou sua alma dos detritos do passado. Então, hoje, nós temos no Consolador essa luz que, quando lançada sobre aquilo que consideramos sobrenatural, se torna natural. Porque o Consolador prometido não só esclarece a dimensão espiritual da vida, quanto ele separa o que é trigo do que é joio. O que é realidade do que é fantasia. O que é real e o que é imaginação. Misticismo. Mitológico. E a vida espiritual, então, se abre com toda a sua grandeza para adentrar na nossa vida física. Esse é o grande ponto. A grande função do Consolador não é retirar-nos do cotidiano. Não é tomar a nossa mão
e levar-nos para uma montanha mística, onde nós nos afastemos dos deveres, da convivência com as pessoas, nos afastemos dos elementos simples e singelos, comuns da existência. Não. Não. O que o Consolador faz é trazer a espiritualidade para o seu cotidiano. É transformar aquilo que era simplesmente coar um café, sentar-se à mesa e beber o café com uma broa de fubá, transforma isso em algo espiritual, porque está você tomando café e a sua família espiritual toda, e a sala cheia. Porque os dois mundos se comunicam e interagem de modo natural. Os médiuns deixaram de ser bruxas e bruxos, mágicos e magas, e se transformaram numa espécie de WhatsApp. WhatsApp da espiritualidade. Através deles nós mandamos recado e recebemos alguns. E nos informamos da vida real, que preenche desde já a nossa existência física. Então perceba, e eu termino por aqui, essa primeira parte, dizendo: André Luiz nos explica que o umbral começa na crosta. E tem gente que está com medo de estar no umbral. Você já está no umbral. Ele começa na crosta, você já está nele. Pode piorar. Pode. Mas pode melhorar. Depende de nós. Tem alguns que reclamam: não vejo o Espírito, não ouço o Espírito, não toco em Espírito. Fica tranquilo. Assim que você desencarnar, você vai se tornar clarividente, clareaudiente, médium de materialização. Vai tocar espíritos. Porque nós somos eles. Somos nós. Não é nada diferente do que nós já vivemos. Um pouquinho. Só um pouco. Isso então, quando Allan Kardec nos mostrou que o sobrenatural é natural, o Evangelho então brilhou como nunca. Como nunca. Porque ele nunca fez tanto sentido como agora. Nunca fez tanto sentido. E agora nós percebemos, se não fosse aquela manhã de domingo, em que o ânimo de todos os apóstolos, de todos os discípulos estava abatido, e ele então chega para Maria Madalena e diz: Maria, eis aqui a imortalidade diante dos teus olhos. A partir daquele dia, o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. É por isso que Maria Dolores escreveu no livro Momentos de Ouro, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, esse verso singelo e profundo. Então eu me lembrei de vós, médiuns amigos,
Entregai-vos às mãos dos artistas do bem, que eles façam em vós a música do além. As eras onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem, senão ele fez a esfinge estranha, o segredo inviolável das moneras no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha. Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar um imensurável e um universo infinito. Criaria suprema paz, interminável piedade, que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Quem, senão ele fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha.